São dirigentes e trabalhadores em todo o país que aqui estão. Então, mas eles estão lá embaixo. É uma bonita idade. Por excelência política pública, damos início à sessão solene comemorativa dos 75 anos da Polícia Judiciária. Em nome do Diretor Nacional da Polícia Judiciária, damos as boas-vindas a todos e agradecemos a vossa presença. Vamos proceder à exibição de um filme, seguido de um conjunto de mensagens de situações dirigidas à Polícia Judiciária. Saída do maior conflito bélico mundial em 1945, a sociedade internacional procura encontrar soluções de paz que consagrem os Estados de Direito. No despertar do pesadelo, ninguém quer repetir os erros do então passado recente. Ergue-se a Organização das Nações Unidas, congregando desejos de prosperidade e justiça global na expectativa de um mundo melhor. Também em Portugal se refletem os tempos de mudança. No âmbito de uma profunda reforma da justiça e do processo penal, surge a Polícia Judiciária, integrando a investigação criminal ao serviço da justiça. A evidência do que somos hoje nasceu há 75 anos. Tínhamos um sonho: investigar. Uma nova polícia, tendo a lei como matriz, apoiada pela ciência e pela técnica. Em meados do século XX, outros tempos, outros crimes. Porém, a paixão de investigar começava a despontar. A ética como fundamento para saber ser, o conhecimento como elemento essencial para saber fazer, a coragem como razão decisiva para saber estar. Saber ser, saber fazer, saber estar, na realidade prática, na formação e na cultura organizacional da Polícia Judiciária. Padrões de referência repetidos, aprofundados, desenvolvidos, sublinhados ao longo da história da Polícia Judiciária. Uma instituição que, em 75 anos, atravessou vários regimes políticos, vários regimes sociais, sabendo criar espírito próprio. A partir das comarcas mais relevantes de Lisboa, Porto e Coimbra, a Polícia Judiciária expande-se progressivamente às comarcas do Funchal, Ponta Delgada, Faro, Braga, Chaves, Setúbal, Guarda, Tomar, Aveiro, Portimão, Vila Real, Leiria, Évora, garantindo a dimensão nacional do exercício das suas competências. Integrada por gente disponível para sacrifícios ao longo de décadas, com total compromisso, alguns pagaram com a vida o preço de servir a sociedade. Polícia Judiciária ao serviço da Justiça, na estreita relação com as magistraturas, em especial com o Ministério Público, na articulação interinstitucional, na partilha de bases de dados, de meios e saber acumulado, na partilha de formação, na cooperação com entidades policiais e militares nacionais. Com capacidade de intervir noutras dimensões, na prevenção geral, na preservação do património com valor cultural, no apoio às vítimas, ajudando a criar a APAV, no apoio à emergência e à proteção civil, na identificação humana em cenários de exceção. Na investigação dos crimes contra a vida, mantendo um padrão elevado de esclarecimento de crimes de homicídio, uma tradição de rigor, eficácia e competência. Mas também nas novas formas e tendências dos fenómenos criminais, no combate ao crime grave, organizado, complexo, transnacional. Na criação de inteligência, na análise de informação, no rigor da custódia da prova, na cientificidade dos processos e na resposta pericial, no recurso a soluções tecnológicas. Uma instituição que se expande pelos 5 continentes, integrando ativamente organizações internacionais, representando o país, granjeando respeito, cobrando nos países de expressão portuguesa, alargando horizontes, saberes e conhecimento. Cooperação internacional efetiva, ancorada na experiência e na confiança. No combate à criminalidade violenta,
na criação de uma estrutura nacional de partilha de informação no domínio do contra-terrorismo, na investigação do tráfico de pessoas e de todos os crimes baseados no ódio ou no desrespeito pelos direitos humanos. Vertente operacional vincada, de empenho e eficácia discreta, de planeamento e proporcionalidade, de análise prévia e de estudo, formação e treino. Na investigação do tráfico de estupefacientes e na coordenação da intervenção conjunta com outros parceiros. Na investigação da criminalidade sexual, especialização, formação, privacidade, espaços físicos adequados. No esforço de investigação dos incêndios florestais dolosos e da criminalidade ambiental grave, mobilizados na defesa da sustentabilidade e do meio ambiente. Na investigação de crimes envolvendo obras de arte e bens culturais. No desafio do combate ao crime económico e à corrupção com isenção e independência, para um país mais justo no âmbito da ética republicana. Transparência nos métodos, prevenção e rigor na comunicação pública. No confronto com os desafios da nova era, o cibercrime, novas realidades criminais no advento do mundo digital, na nanotecnologia e na robótica. Até hoje, 6.580 pessoas integraram a Polícia Judiciária. Ao longo da sua história no passado, no presente e no futuro, esta polícia é constituída por mulheres e homens, profissionais que diariamente sedimentam a cultura organizacional, sublinhando os valores desde a sua origem: ética, compromisso, investigação, conhecimento, respeito, lei, justiça, segurança, dignidade, integridade, rigor, verdade. Uma polícia judiciária de pessoas e para as pessoas. A nossa gente é, foi e será o melhor património institucional e a garantia de combinar o racional com o emocional, a ação com a sensibilidade, afirmando-se sempre como uma polícia de direitos humanos na permanente busca da verdade. Uma polícia ao serviço da justiça. On behalf of the global law enforcement community, congratulations on your 75th anniversary. As a member of Interpol, Portugal has constantly shown its commitment to global law enforcement cooperation. Here's to the Portuguese criminal police making the world a safer place for the next 75 years and beyond. Parabéns. Hello, on behalf of the FBI, we congratulate the men and women of the Polícia Judiciária for 75 years of dedicated service to the citizens of Portugal. My name is Michael O'Sullivan. I'm the Director of the Maritime Analysis Operations Centre based here in Lisbon. I want to congratulate the Portuguese Judicial Police on their 75th anniversary, and I want to thank them for the cooperation and collaboration, and I look forward to working with them in the future. É com elevada honra e satisfação que, em meu nome pessoal e no da Polícia Judiciária de Cabo Verde, venho, por este meio, felicitar a Polícia Judiciária de Portugal pelo seu 75º aniversário. A comemoração dos 75 anos da Polícia Judiciária, a Polícia Científica de Investigação Criminal da República Democrática de Timor-Leste, cumprimenta a Polícia Judiciária de Portugal e agradeço a cooperação fraternal recebida. Parabéns. Em meu nome e em nome de toda a PJ de Macau, apresentamos os nossos votos de feliz aniversário. Parabéns. La Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses, AICEF, se congratula con la celebración de los 75 años de la Policía Judicial de Portugal. La experiencia de su policía y aportaciones científicas de su laboratorio forense en estos 75 años de éxito construidos han dejado huella en el mundo. Anselmo Apodaca, presidente de AICEF. Minhas senhoras e meus senhores, caros responsáveis e colegas da Polícia Judiciária Portuguesa, hoje celebramos uma ocasião especial, o sucesso de 75 anos de trabalho de polícia com a experiência
e a colaboração enriquecedora de polícias, investigadores, procuradores e cientistas. Este sucesso e qualidade é semelhante ao bom vinho do Porto produzido pelo vosso país. Melhora com a idade. Podemos estar orgulhosos com esse desenvolvimento e com a maturidade que tem adquirido. Assim é o ENFSI, o European Network of Forensic Science Institutes, uma família dedicada que atualmente inclui 72 institutos em 39 países e que está contente por vos ter o vosso talento na rede como membros ativos. Em nome da direção e da organização, desejo-vos aniversário memorável. Michael Bovens, presidente do ENFSI. Hola, dear ladies and gentlemen. My name is Dieter Schröder. I'm the Executive Director of CEPOL, the European Union Agency for Law Enforcement Training. Today is a point for celebration, to celebrate the 75th anniversary of the Polícia Judiciária in Portugal. This police service has been now since 1999 one of our excellent partners in the CEPOL network. We from CEPOL, from the whole team, would like to convey really the best regards to you, celebrate this moment in time. In this spirit, I would like to thank you all very much for the excellent cooperation. We are looking forward to continue this in the next years to come. Thank you. On behalf of Europol, I would like to appreciate all the work done by the Polícia Judiciária along 75 successful years. Obrigada pelo vosso trabalho e esforço. Senhor Presidente da República, Excelência, Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Ministro da Justiça, Senhora Procuradora-Geral da República, Senhor Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Senhor Representante do Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Senhora Secretária-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa, Senhora Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, Senhor Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, Senhor Chefe de Estado-Maior em representação do Exército, Senhor Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, Senhor Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, Senhor Representante do Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, Senhor Diretor-Geral do Serviço de Informações e Segurança, Senhor Diretor-Geral do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa, Senhora Diretora-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, Senhor Diretor-Geral da Polícia Judiciária e Militar, excelentíssimos chefes de gabinete e representantes do Sr. Presidente da República, Senhor Diretor-Geral da Política de Justiça, Senhor Inspetor-Geral do Serviço de Justiça, Senhor Secretário-Geral da Secretaria-Geral do Ministério da Justiça, Senhora Diretora-Geral da Administração da Justiça, Senhores Dirigentes de Organismos Públicos, excelentíssimos Senhores Dirigentes e demais trabalhadores da Polícia Judiciária, Senhores Diretores Eméritos da Polícia Judiciária aqui presentes, Senhores Dirigentes das Associações Sindicais presentes, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. As minhas primeiras palavras são de reconhecido e sensibilizado agradecimento institucional por merecermos neste dia a especial distinção da vossa presença, que muito nos honra e enche de orgulho. Faz hoje 75 anos que o Governo da República criou a Polícia Judiciária. Esta medida, inserida numa reforma mais vasta da Segunda República, ao pretender acompanhar nesta área os ventos das democracias ocidentais da Europa, pós-Segunda Guerra Mundial, democracias estas detentoras de uma justiça independente, imparcial e humanista. Na primeira metade do século XX, a investigação criminal sofreu inúmeras alterações e a criação da Polícia Judiciária
para alguns atores do sistema de então, seria mais uma tentativa de chegar a um porto de abrigo seguro e não apenas mais uma reforma do sistema policial. Pode-se afirmar que em 1945, o então Ministro da Justiça, professor Dr. Cavaleiro Ferreira, criou a matriz de um corpo de polícia auxiliar da Administração da Justiça, direcionado para a investigação da criminalidade grave, complexa e transnacional. A atualidade diz-nos que a criação da Polícia Judiciária foi um ato de enorme visão. Uma polícia virada para o Judiciário, agora com o Ministério Público, enquanto titular da ação penal. Uma polícia e bem, de total disponibilidade, coadjuvação e suporte ao Ministério Público na investigação criminal. Até ao fim da Segunda República, a Polícia Judiciária deu mostras da sua resiliência, do seu inconformismo, do seu empenho em afirmar-se como um corpo de polícia criminal assente no conhecimento, na tenacidade e a suportar investigações já com exigências da prova científica. Não foram tempos fáceis para os dirigentes, inspectores, agentes e demais trabalhadores da Polícia Judiciária, mas a sua persistência e a sua coragem na defesa das regras do direito processual penal foram então determinantes para que possamos estar aqui hoje a celebrar o 75º aniversário da Polícia Judiciária. Assumimos os nossos erros e aqui quero apresentar um sentido e sincero pedido de desculpas, sobretudo às vítimas de crimes não esclarecidos. No entanto, é com imenso orgulho que não posso também deixar de assumir e incorporar no nosso legado todo o nosso passado. As mudanças causadas pela Terceira República transformaram a sociedade portuguesa, a administração do Estado e a própria Polícia Judiciária. Com a extinção da PIDE e da Direção-Geral de Segurança em 1974, o segundo governo provisório, tendo como nosso Ministro da Justiça o Dr. Salgado Zenha, reconhece que esta polícia primava e pautava a sua ação pelos princípios da isenção, imparcialidade, competência e legalidade. Neste sentido, é tomada a decisão de lhe afetar novas competências, designadamente ao colocar o Gabinete Nacional da Interpol na estrutura orgânica da Polícia Judiciária. Com este ato, o Poder Executivo de então, na senda trilhada já em 45, reconhece que a Polícia Judiciária é uma entidade vocacionada para a prevenção e repressão da criminalidade transnacional, e passa a ler, com competência exclusiva para a investigação em todo o país dos crimes que têm sido objeto de convenções internacionais por serem frequentemente obra de organizações de caráter internacional. Em 1977, no primeiro governo constitucional, tendo como Ministro da Justiça o Dr. Almeida Santos, vimos, mais uma vez, reconhecida e mantida a matriz judicial da Polícia Judiciária, sendo ainda atribuída e reforçada competência exclusiva para a investigação da criminalidade causadora de maior danosidade social. Nesse mesmo ano, em momento difícil e socialmente conturbado, é renovada a confiança nesta instituição, fruto do trabalho, do esforço e dedicação dos seus membros, que de forma anónima colocaram no cumprimento da lei a verdade acima de qualquer interesse obscuro, sendo unanimemente reconhecida a independência desta instituição. Excelências, ilustres convidados, já no início deste século, o 14º Governo Constitucional, sendo Ministro da Justiça, Vossa Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, para além de ter feito publicar relevante legislação para o combate ao crime, designadamente combate à corrupção e criminalidade económico-financeira, reformou e reorganizou a investigação criminal em Portugal, dotando-nos de uma nova lei orgânica da Polícia Judiciária. Enquadrada nessa reforma, é aprovada na Assembleia da República a Lei de Organização da Investigação Criminal. Nessa reforma fica vincado o papel da Polícia Judiciária enquanto entidade com competência reservada para a investigação da criminalidade grave, violenta, complexa e transnacional. A 28 de setembro desse mesmo ano é aprovada a nossa lei. Com total visão face ao advento do novo século, vem a ser mantida a matriz judicial desta instituição, e passo a ler, enquanto Corpo Superior de Polícia Criminal da Administração da Justiça,
organizada hierarquicamente na dependência do Ministro da Justiça e fiscalizada nos termos da lei. Estavam definitivamente lançadas as bases de uma polícia moderna, com profissionais a ingressar obrigatoriamente com licenciatura adequada às funções, por forma a abraçarem uma profissão legitimada nos seguintes pilares: do compromisso, do conhecimento, da coragem e da integridade. Do compromisso alicerçado no cumprimento da lei, na coadjuvação franca e leal das autoridades judiciárias, no respeito interinstitucional com os demais parceiros e com a causa pública. Do conhecimento, assente na competência técnica, rigor e cientificidade. Da coragem, em agir independentemente da origem ou etnia ou condição socioeconómica dos suspeitos. Na coragem de ser audaz e criativo e na coragem de assumir responsabilidade pela ação. Finalmente, da integridade, com respeito pela legalidade, imparcialidade e transparência, seriedade e honestidade. No ano transato, pelo Governo liderado por Vossa Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro, e sendo Nossa Ministra, Vossa Excelência, a Dra. Francisca Van Dunen, foi aprovada a nova estrutura organizacional e o estatuto profissional da Polícia Judiciária. Foi mantida a matriz social desta instituição, vincada à nossa esfera de competências, e passo a citar a nota preambular deste diploma, que diz o seguinte: é fundamental que o Estado firme o propósito de robustecimento da Polícia Judiciária face ao papel que lhe é matricialmente reconhecido na prevenção e investigação das formas mais graves da criminalidade, como sucede com a criminalidade transnacional organizada e o cibercrime, em virtude da sofisticação na atuação criminosa, com recurso a novas e complexas tecnologias que não se comprimem no espaço geográfico do nosso território nacional. Através deste normativo, foi reafirmado o passado e ditado o desafiante futuro. Deste Corpo Superior de Polícia, enquadrado no sistema judicial e de segurança interna e da sua missão centrada na repressão das novas formas de criminalidade emergente, marcadas pelo seu cariz disruptivo, pela sua cientificidade, pela tecnologia, pela transnacionalidade e pela sua volatilidade. Os tempos que se avizinham não são fáceis para ninguém, muito menos para nós, instituição de Polícia Judiciária. Sempre demos resposta preventiva e repressivamente aos fenómenos criminais que foram surgindo e nunca isentámos as nossas responsabilidades e assim continuará a ser. Velhas ameaças passam a ter uma escala global. O terrorismo, os crimes de ódio com conotações políticas a trazer à memória tempos dramáticos vivenciados na Europa com o apogeu do fascismo e do nazismo, a exigir uma ação preventiva e uma resposta repressiva eficaz e célere, por forma a impedir o crescimento dos populismos, dos discursos geradores de violência e ódio. O tráfico de pessoas, o tráfico de armas, o tráfico de produtos estupefacientes a requerer um olhar sempre atento, uma visão global além fronteiras e o trabalho em constante parceria com as nossas congêneres. A corrupção e a criminalidade económico-financeira, o branqueamento de capitais, sendo geradores de instabilidade social e política, contribuindo desta forma para o empobrecimento dos Estados, assim impossibilitados de gerir plenamente políticas públicas geradoras de maior equilíbrio, justiça e igualdade social, a exigir uma resposta centrada no processo, no julgamento, na demonstração dos factos censuráveis para além da dúvida razoável. A cibercriminalidade a obrigar-nos a uma constante aprendizagem, a uma resposta preventiva face à facilidade da sua proliferação, a uma resposta técnica, mas perceptível no julgamento. A transnacionalidade da criminalidade e os grupos criminosos organizados, alguns de cariz estatal e que encontram no cibercrime e no ciberespaço um terreno de eleição para causar danos individuais e coletivos, ora apossantes de informação vital e estratégica, ora atacando infraestruturas críticas. As ameaças emergentes irão necessariamente apresentar novas formas de criminalidade relacionadas com a segurança e a sustentabilidade ambiental, com a governação digital, com as crises identitárias e as novas roupagens do terrorismo, todas elas com uma capacidade disruptiva sem precedentes. A Polícia Judiciária está a acompanhar todos estes fenómenos,
inserido nos grupos de trabalho nacionais e internacionais. Estamos a preparar-nos para o futuro. A gestão dos dinheiros públicos está sempre na ordem do dia, exigindo dos respectivos gestores apostas eficientes, investimentos seguros, com retorno garantido para o país. A Polícia Judiciária tem mostrado que é essa a aposta eficiente, esse investimento seguro, esse retorno garantido na justiça e na segurança dos portugueses, contribuindo ainda para que esses patamares sejam alcançados no espaço geoestratégico em que nos inserimos. Para prevenir estes fenómenos criminais, reprimir esta criminalidade cada vez mais complexa, é necessário conhecimento, tecnologia e, para os suportar, meios humanos e investimento. A Polícia Judiciária esteve sempre na linha da frente na defesa do Estado de Direito Democrático, da nossa Constituição e dos direitos fundamentais. Historicamente, os factos falam por si. Somos uma instituição nacional credível, digna de confiança dos portugueses e com créditos firmados, tudo isto alicerçado na sua reconhecida independência. A nível internacional, somos um parceiro respeitado, conhecidos por ter capacidade de liderança operacional e, por isso, auscultados na tomada de decisões. A complexidade, a dimensão dos fenómenos criminais não se compadece com uma organização do trabalho centrada num investigador. Os dias de hoje exigem que trabalhemos internamente em rede e que todas as áreas de responsabilidade sejam relevantes. É exigido igualmente o trabalho em parceria com todas as entidades, públicas e privadas, que têm responsabilidades no sistema de justiça e de segurança interna. Contamos com o apoio incondicional das nossas Forças Armadas para chegar onde os nossos meios não chegam, com especial enfoque no ar e no mar. Estamos presentes em projetos e eventos do Exército quando se procura o reforço da capacitação em matéria de ciberdefesa. Contamos com a colaboração de todas as forças de serviço de segurança, com a Guarda Nacional Republicana, com a Polícia de Segurança Pública, com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, com a Polícia Marítima e com a Polícia Judiciária Militar. Contamos com os nossos serviços de informações da República nas áreas em que têm especiais responsabilidades. Contamos com a autoridade tributária na repressão da criminalidade fiscal e tributária. A Polícia Judiciária não é, nem pode ser, um corpo de polícia com funções dispares, fora da sua matriz. Somos uma polícia pequena, mas queremos ser também uma polícia com meios, os meios necessários. Queremos ser corpo de polícia devidamente qualificado e preparado. Queremos ser uma estrutura de excelência para assim melhor servir. A dimensão e complexidade das investigações implicam a necessidade de concentrar um número considerável de meios a uma realidade e, sendo os meios exíguos, por vezes não podemos estar onde queremos, como e quando queremos. Conhecer esta insuficiência é meio caminho para o solucionar. Dar a conhecer esta ideia e esta necessidade foi a principal das prioridades da atual equipa diretiva da Polícia Judiciária. Registámos a receptividade e a compreensão das nossas mensagens e deste modo reconhecemos a efetiva e real vontade do Governo em fortalecer e robustecer esta instituição. No último ano e meio ingressaram na Polícia Judiciária 156 inspectores. Os últimos 38 assumiram compromisso ainda este mês. Estamos agora a finalizar um concurso para mais 100. Sem estes, que poderiam estar a tomar hoje posse, não fosse o facto de pandemia que a todos assola, e ainda com autorização orçamental em vigor para garantir uma reserva de recrutamento. Este compromisso de estruturação de um programa regular de recrutamento de meios humanos ficou assente no dia 2 de abril do ano passado, em reunião de trabalho presidida pelo Sr. Primeiro-Ministro e que foi realizada após a tomada de posse de então 118 inspectores estagiários. Com este apoio, contamos, nestes 3 anos de direção, alcançar um feito histórico, reforçando entre os 25% a 30% o número de efetivos da categoria de inspetor da carreira de investigação criminal. O reforço da capacitação dos meios humanos,
a sua requalificação, o apetechamento tecnológico que temos vindo a fazer, a afetação de meios de caráter operacional, nunca antes feito desta maneira, a preocupação com a recuperação do parque imobiliário, a aquisição de novas instalações, permitem criar condições condignas de trabalho para todos os que, diariamente, dão um pouco de si para o bem comum, emergindo do fundo do habitual conformismo e descrença. Voltamos a acreditar na essencialidade desta pequena grande instituição, sendo visíveis e sentidos os sinais de mudança e de entrada num novo ciclo este mais virtuoso. De grande significado e importância para a recuperação da confiança e autoestima coletiva e que registramos com nota de enorme gratidão, foram as relevantes palavras de apoio e incentivo que Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, nos dirigiu no âmbito da sua visita efetuada no passado dia 2 de dezembro, referindo expressamente apoio inequívoco e incondicional para cumprir a missão coletiva, apoio institucional e de todos os portugueses para uma polícia judiciária forte, eficaz, competente, prestigiada dentro e fora do país. Muito obrigado. Queremos estar onde é o nosso lugar, onde a sociedade necessita de nós. Para tal, procuramos gerir da melhor forma o presente e organizar o futuro, fortalecendo a nossa ação com especial enfoque na corrupção, na criminalidade económica ou financeira associada, no branqueamento de capitais, na cibercriminalidade, no terrorismo, potenciando a inovação e a transição para uma era digital ao serviço da proatividade, da capacidade preditiva. Promover a boa governação com a utilização de métodos rigorosos, flexíveis, fixados no essencial, responsabilizando-nos todos pela nossa ação. Hoje, assumo ainda o firme compromisso de, com os próximos meios, reforçar a área de investigação à corrupção e à criminalidade associada, como o tráfico de influência, participação económica em negócio, fraude fiscal ou prevaricação, em tantos outros que minam a nossa economia e a nossa democracia. Estamos cientes que apresentar resultados neste combate é contribuir diretamente para uma democracia mais sólida, para uma percepção de que não há impunidade e que este crime, como todos os crimes, não compensam. Queremos investigações mais céleres e assim contribuir para responder a quem debita discursos populistas e generalistas, que aqui, na Polícia Judiciária, apesar disso, reconheço, ainda há haver insuficiências de meios e recursos humanos, que deixamos processos muitas vezes por concluir a tempo e horas, não desistiremos de estar na primeira linha desse combate essencial para o Estado de Direito. O país não é corrupto. As instituições não são corruptas. Há corruptos, sim, e a esses é preciso responder com processos, com investigações, acusações e julgamentos. Reforçando os nossos meios, fica reforçado este combate, o qual, acredito, não será em vão. Excelências e ilustres convidados, é com orgulho que, enquanto Diretor Nacional da Polícia Judiciária e em representação de todos, agradeço a vossa presença nesta data tão importante para nós e certamente para vós, enquanto portugueses que confiam nesta instituição. Caros dirigentes da Polícia Judiciária, caros coordenadores superiores, coordenadores, inspetores-chefes, inspetores, pessoal da Polícia Científica, especialistas superiores, especialistas adjuntos, especialistas auxiliares, caros seguranças, caros técnicos superiores, assistentes técnicos e assistentes operacionais, demais e a todos os trabalhadores da Polícia Judiciária. Como não poderia deixar de ser, e digo com orgulho, neste dia e neste momento gostaria de vos agradecer pelo empenho, dedicação, garra na entrega à causa pública, por vezes manchada pelo sangue da própria vida. Nós somos PJ, temos orgulho em o ser, satisfação em o dizer. Somos daqueles que ainda vestem a camisola a troco do bem-estar comum. Muito obrigado. Convidamos Sua Excelência a Ministra da Justiça, Francisca Vantuno, a usar da palavra.
Senhor Presidente da República, Excelência, Senhor Primeiro-Ministro, Senhora Procuradora-Geral da República, Senhor Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Senhor Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, Senhora Secretária-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa, Senhora Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, Senhor Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Senhores representantes das Forças Armadas e das Forças de Segurança, Senhores Conselheiros Matos Fernandes e Santos Cabral, Senhor Diretor do DCAP, Senhores Dirigentes dos Organismos de Estado aqui presentes, digníssimos convidados, minhas senhoras e meus senhores. É de tradição darmos os parabéns nas datas de aniversário. E por isso, respeitando a tradição, mas fazendo-o com grande regozijo, eu felicito a Polícia Judiciária no dia do seu 75º aniversário. E felicito a Polícia Judiciária na pessoa dos seus dirigentes máximos aqui presentes. Felicito a Polícia Judiciária na pessoa dos dirigentes das suas unidades orgânicas, dos seus investigadores, dos seus especialistas, dos seus técnicos, dos seus seguranças. Cumprimento e felicito todos os seus trabalhadores. Evocamos hoje o dia 20 de outubro de 1945, data da publicação do Decreto-Lei número 35.042, diploma fundador da Polícia Judiciária enquanto Polícia de Investigação Criminal, integrada no Plano Geral do Sistema Processual Comum das Instituições de Prevenção e Repressão Criminal. E dizia-se já então no preâmbulo desse diploma: a Polícia Judiciária tem de ser cada vez mais especializada nos processos técnicos de luta contra o crime, já que o crime reveste formas cada vez mais aperfeiçoadas de execução e os criminosos não cessam de procurar novos processos de eludirem a ação da polícia. Estas palavras são absolutamente atuais. Mas foi assim, numa matriz vincadamente urbana, científica e definitivamente integrada no Ministério da Justiça, que a Polícia Judiciária começou por se perfilar, então como hoje, como uma organização eficiente de prevenção e investigação criminal, contrapondo-se à organização quase profissional do crime. O outro referente matricial da Polícia Judiciária é, como sabemos, a sua inscrição no Sistema Processual Penal, com função de coadjuvação das magistraturas, no modelo que, em 1945, rompeu com a natureza vincadamente antiliberal do sistema inquisitório, passando a estruturar-se formalmente de acordo com o princípio acusatório. Como sublinha Cunha Rodrigues, a atuação da polícia, do Ministério Público e do juiz não são mais do que níveis diferenciados, mas igualmente necessários, do combate pelo direito, pela liberdade e pela segurança. Senhor Presidente da República, Excelência, enfrentamos tempos muito difíceis. Tempos em que a uma pandemia se juntou uma crise económica e social com dimensão mundial. Aos reptos a que temos que fazer face, enquanto coletivo nacional, nas dimensões sanitária, na dimensão social e na dimensão económica, acrescem os desafios que a prevenção e a repressão do crime económico-financeiro, do crime de colarinho branco, do crime organizado, da violência doméstica, e da violência doméstica falo aqui da sua expressão mais radical, e da cibercriminalidade, colocam as instituições responsáveis pela prevenção e pela repressão criminal. Estes fenómenos criminais, todos eles complexos e com diferentes configurações, reclamam uma atenção sustentada e diferenciada para garantir a sua contenção e para manter os níveis de confiança dos cidadãos na capacidade das suas instituições para enfrentar a criminalidade, para realizar a justiça e para manter a paz social. O programa do Governo inscreveu entre os seus objetivos fundamentais o combate à corrupção e a fenómenos conexos, terminando hoje, dia 20 de outubro, o prazo da consulta pública a que foi submetida a Estratégia Nacional que se pretende que venha a orientar no próximo quadriênio a política criminal portuguesa nesta matéria. Na estratégia,
reconhece-se o papel central da Polícia Judiciária na prevenção e, em particular, na repressão desta criminalidade, com recurso a técnicas de investigação específicas e a meios de polícia científica, bem assim como a necessidade de permanente reforço das suas capacidades. Reforço no qual o Governo se tem empenhado nos últimos anos, como foi aqui já reconhecido, mas se tem empenhado melhorando a resposta técnico-científica e a resposta policial. Eu recordo aqui a operacionalização da UNCTST e a Unidade de Perícia Tecnológica e Informática. O Governo tem-se empenhado colmatando os grandes déficits de recrutamento que existiam e, como foi aqui também já referido, com a violação de procedimentos concursais que vão permitir, num espaço de menos de 2 anos, a Polícia Judiciária reforçar com cerca de 250 efetivos de investigação criminal o seu corpo, mas empenhando-se também no apoio à renovação de equipamentos e de instalações. É a nossa convicção, hoje é dia de aniversário, é dia de boas notícias, de que ainda este ano teremos dado todos os passos necessários para a resolução das instalações da Polícia Judiciária de Braga e de Faro. A implementação cabal da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção não dispensa a necessidade de manter este esforço de investimento nos meios humanos e técnicos, nomeadamente através da formação especializada e da implementação de ferramentas informáticas que facilitem a busca, a pesquisa, o rastreio e a comparação. O Programa de Combate à Corrupção é indissociável do robustecimento do Gabinete de Recuperação de Ativos. É indissociável do bom funcionamento da Unidade de Informação Financeira, a UIF. É indissociável do bom funcionamento da Unidade de Perícia Financeira e Contabilística. A abertura de concurso para recrutamento de 30 especialistas a concretizar ainda este ano vai ao encontro dessa nossa perspectiva. A Polícia Judiciária completa 75 anos sob o signo de uma nova orgânica que entrou em vigor no dia 1 de janeiro deste ano. A reorganização da polícia, prosseguindo o arquétipo de uma polícia moderna e adaptada às novas exigências do crime, sedimentou a sua autonomia científica nas unidades que desempenham uma função de apoio especializado à investigação criminal, nomeadamente de cariz técnico-científico, como o Laboratório de Polícia Científica e a Unidade de Perícia Financeira e Contabilística. A criação na nova orgânica de uma unidade de perícia tecnológica e informática veio dar resposta a uma realidade cada vez mais digital, em que o crime tem também, obviamente, inscrição. É absolutamente fulcral dar uma atenção particular à criminalidade informática e ao crime praticado com recurso a tecnologias informáticas, cujo espectro vai da usurpação de identidades aos crimes de ódio, passando pela pornografia infantil e pelos abusos sexuais de menores. O contexto particular que atravessamos favorece a emergência deste tipo de criminalidade, o que impõe uma atenção redobrada para prevenir e reprimir o crime, para reparar os danos e, sobretudo, para proteger as vítimas. Olhar em frente, aprendendo com o passado, e ser atento e cuidado na ação presente é o grande desafio que temos, sobretudo em momentos de crise, em que se reclama das forças e serviços de segurança maior proatividade e menos reatividade. O papel da Polícia Judiciária, enquanto Corpo Superior de Polícia, é precisamente antecipar as ameaças e os riscos criminais e atuar atempadamente para os prevenir, mantendo uma atitude prospectiva atenta às novas formas de aparecimento do crime. E deve continuar a fazê-lo em atitude de concertação permanente com as demais forças e serviços de segurança, preservando a sua matriz fundacional e assumindo sem hesitação as funções que lhe estão apontadas no quadro dos sistemas de justiça e de segurança interna e no plano da cooperação internacional. Em tempo de aniversário, é também a hora para convocarmos uma visão para o futuro. E o futuro que antevejo para a Polícia Judiciária é necessariamente mais digital, com a introdução de mais e de melhor tecnologia para apoio à investigação criminal. É mais científico, com recurso ao conhecimento, com mais recurso ao conhecimento,
aos métodos científicos e em colaboração com os centros nacionais e internacionais com capacidade de produção de conhecimento em matéria de polícia científica. É um futuro também mais técnico. Esse futuro pressupõe lideranças inteligentes, empenhadas, motivadoras, capazes de dinamizar a ação e de aprofundar a especialização e a qualificação dos seus profissionais. E eu confio, para esse efeito, na atual direção da Polícia Judiciária. Sr. Presidente da República, Excelência, cumpre hoje 75 anos a Polícia de Investigação Criminal de um país que figura entre os mais seguros do mundo. Isto é, de facto, uma dádiva. Nós devemos-lhe todos o justo reconhecimento. Reconhecimento pelo contributo decisivo da sua ação para a produção desse resultado. Ao longo destes 75 anos, a Polícia Judiciária acumulou um importante acervo de experiência e de conhecimento. Conheceu crises e dores de crescimento. Reinventou-se no concerto da Organização da Investigação Criminal. Permaneceu sempre a polícia científica e a polícia do judiciário, modernizando-se na aparência e na substância dos meios e dos métodos. As mulheres e os homens que a serviram e a servem viveram a alegria dos múltiplos sucessos na luta contra o crime. Conheceram a frustração do não conseguido, mas disseram sempre presente nos momentos mais difíceis da nossa existência coletiva. Foi assim antes e é assim hoje, quando a Polícia Judiciária mantém a sua capacidade operacional, apesar de todos os constrangimentos e limitações impostos pela pandemia. Às várias gerações de dirigentes, de investigadores, de técnicos, de seguranças, de trabalhadores que passaram por esta casa e que, por merecimento, lhe granjearam a fama, o crédito nacional e internacional e que hoje nos acompanham, o meu profundo reconhecimento. E a certeza de que aquilo que fizeram constitui uma inspiração para as gerações presentes e para aquelas que lhes seguirão. Aos que hoje dirigem e trabalham nesta casa, a expressão não da esperança, mas da certeza de que sabem honrar o património institucional que ajudaram a construir uns, ou que herdaram outros, e que estão empenhados em mantê-lo, em fortalecê-lo, em enriquecê-lo. A comemoração dos 75 anos que hoje aqui assinalamos. Nestas circunstâncias difíceis para todos, a Bárbara juntou-se à pandemia. São a melhor garantia que podemos dar aos nossos concidadãos de que a Polícia Judiciária está, como sempre esteve, apta a enfrentar quaisquer desafios que se perfilem, tanto no plano interno como da cooperação internacional, apresentando-se sempre, hoje como sempre, como fator de confiança, de tranquilidade e de segurança. Bem-ajam. Convidamos Sua Excelência o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a usar da palavra. Senhora Primeiro-Ministro, Senhora Ministra da Justiça, Senhor Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Excelências. 3 palavras apenas. A primeira, para recordar que não é fruto do acaso a vinda do Presidente da República a esta cerimónia. Um ano quase depois da visita circunstanciada e 44 anos após outra visita, a do primeiro Presidente da República eleito da democracia portuguesa, o General António Ramalho de Anos. Nestes 44 anos, em que o destino quis que se não concretizassem outras presenças, como a do Presidente Mário Soares, por causa da morte do Presidente Samora Machel, nestes 44 anos, a Polícia Judiciária mudou, e mudou muito. Deixou de ser a Polícia Judiciária da ditadura, com permanente preocupação de competência e momentos
de coragem cívica, como foi de 45 a 74, quase 30 anos, para se ir ajustando em estatuto jurídico, em organização, em meios, em qualificação crescente dos seus recursos humanos, a um Portugal democrático, mais desenvolvido, mais respeitador dos direitos fundamentais, mas também com mais desafios críticos e a um mundo muito mais complexo e globalizado, acentuando o peso e a sofisticação desses desafios críticos. A vinda do Presidente da República quer dizer que a missão da Polícia Judiciária não é uma mera questão de um ou vários órgãos de soberania ou de colaboração de uma instituição essencial da administração pública na garantia da justiça, é uma questão de todos os portugueses, acompanhada com crescente exigência e escrutínio e também com elevadas expectativas, a pensar na liberdade, na justiça, na segurança e no bem-estar de todos esses portugueses. A segunda palavra é de gratidão. Maior exigência crítica anda a par com maior gratidão. Gratidão aos mais de 1 milhar de servidores da Polícia Judiciária, ao longo de tantas décadas, a maioria anónima, que deram e dão o que podem e às vezes o que não podem, devotados ao bem comum. Todos eles saúdo na pessoa do Sr. Diretor Nacional e no seu renovado propósito de valorizar os que à instituição dão o seu melhor, assim dando a todos os portugueses. Tal como o fez o Presidente Mário Soares em 1996, ao agraciar a Polícia Judiciária com a Ordem do Mérito, entendo que, decorrido cerca de um quarto século, é justo galardoá-la com a Ordem do Infante Dom Henrique, uma e outra já atribuídas a outras instituições, também prestigiadas servidoras da liberdade e da segurança comunitárias. A terceira palavra é de compromisso dos responsáveis políticos, que o Governo já explicitou pela voz da Senhora Ministra da Justiça e que o Presidente da República repete e sublinha. Precisamos de uma polícia judiciária que possa estar sempre em condições de cumprir a sua missão em tempos de maior criminalidade, criminalidade mais sofisticada, criminalidade mais insidiosa, criminalidade com dimensões internas e externas as mais mutantes e dissimuladas ou imperceptíveis. A Polícia Judiciária, como aliás todas as demais instituições congêneres e mais em geral integrantes do sistema de justiça e de segurança, necessita de dispor em permanência de meios capazes, atualizados, operacionais e eficazes para corresponder aos imperativos constitucionais e às esperanças e certezas dos portugueses. Tem sido esse o compromisso do Governo. É esse o compromisso de todos os responsáveis políticos a que o Presidente da República junta o seu, sempre e só a pensar em Portugal.
com a autorização de Sua Excelência o Presidente da República, damos por fim à cerimónia evocativa dos 75 anos da Polícia Judiciária. E não só, e não só.